Vamos lá, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada os textos, e a porção da Escritura diz: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu queria pedir a gentileza de você repetir esse versículo comigo. Outro dia alguém falou: pastor, é espiritual esse negócio de repetir? Eu falei: não, é só didático. É só para ajudar a memorizar. Mas, já que nós vamos repetir, eu vou pedir duas coisas. Primeiro, você aumente desde já uns 28% aí o volume da sua voz, por causa desse abafador de voz que está na frente, né, da sua boca, essa máscara. Em segundo lugar, que você não estranhe. Nós vamos mudar o texto, mas não é a essência do texto, é só a aplicação. Paulo está escrevendo aos Filipenses, sabemos que isso se estende a nós, e ele fala sobre aquele que começou a boa obra em vocês. Nós já vamos ler nos apropriando do que ele falou e vamos mudar para em nós. Ok? Então diga comigo: eu estou certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Meu Deus, nós suplicamos a graça e o favor do Senhor e a ação do Teu Espírito Santo nesse lugar hoje. Que o Espírito da verdade ilumine os olhos do nosso entendimento e traga não só a compreensão espiritual, mas aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir no coração de cada um de nós. Que a Tua palavra cumpra, como o Senhor falou por boca do profeta, que ela cumpra o propósito pelo qual tem sido enviada. E desde já nós nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor pela certeza daquilo que o Senhor fará. Na autoridade do nome de Jesus, paramos toda tentativa maligna de roubar o entendimento da palavra, de gerar distração, e declaramos que este lugar, como cada mente e coração, se torna agora um palco da ação do Espírito Santo de Deus. Oramos que a Tua palavra seja seguida dos sinais que a acompanham, e que ela, ó Deus, de fato manifeste o Seu poder, não apenas produzindo mudança de pensamento e de atitude, mas nós oramos, Senhor, que o Teu poder toque e supra necessidades de uma forma sobrenatural, não apenas nesse ambiente, mas para aqueles que também nos acompanham à distância. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Bom, eu quero tomar essa declaração de Paulo, como eu disse antes, como ponto de partida e também o trilho da nossa conversa. Quando Paulo diz: eu estou certo, eu estou convicto, eu estou seguro, Deus não queria apenas que nós soubéssemos a respeito de uma convicção que o apóstolo carregava. Na verdade, nós precisamos olhar sempre isso com a perspectiva correta. O próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, diz lá em 2 Timóteo 3, né, toda escritura é inspirada por Deus, verso 16. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, nos versos 20 e 21, a Bíblia diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então nós sabemos que Paulo não falava de si mesmo e não queria apenas comunicar uma certeza que ele carregava, mas Deus o moveu a comunicar essa certeza para gerar em nós algo semelhante, o mesmo tipo de convicção. Quando eu olho para a Escritura, me parece muito claro, eu não sei como você lê a Bíblia, mas diante de um texto como esse, por exemplo, eu gosto sempre de me questionar o que Deus exatamente quer comunicar com essas palavras. E aqui eu acredito que nós não precisamos de nenhum esforço profundo demais, né? Nenhum exercício mental extraordinário para que a gente consiga entender uma mensagem que é simples. Deus queria comunicar a sua intenção, sua disposição, sua vontade, né? Sua determinação de concluir aquilo que Ele começou, de terminar aquilo que Ele deu início. Talvez seja por isso que em Hebreus 12, 2, a Bíblia se refere a Jesus como o autor e o consumador da fé, porque Ele normalmente conclui aquilo que Ele começa. E sabe, para que a gente possa falar a respeito desse assunto, que envolve algo que é básico, fundamental no relacionamento com Deus, mas eu percebo, tanto na Escritura como ao longo da história, muita gente falhar naquilo que é básico. É não carregarmos uma compreensão clara de que Deus é digno de confiança. Ele é fidedigno. E Ele precisa ser, né, entendido, crido da forma correta. O tema da minha mensagem hoje aponta para o caráter de Deus, porque em tudo que eu vou falar, né, a minha intenção é te levar a uma conclusão do que a Bíblia diz sobre o caráter de Deus. E por conta disso, o tema da minha mensagem hoje é acima de qualquer suspeita.
Para que eu possa compartilhar o que eu vou compartilhar com vocês, eu queria construir isso em cima de 3 fundamentos bem distintos. Em primeiro lugar, nós vamos pegar um paralelo que o próprio Novo Testamento estabelece a respeito de exemplos dos israelitas da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, que precisam ser considerados como uma advertência para cada um de nós. Em 1 Coríntios 10, 11, Paulo diz: essas coisas lhes aconteciam e foram escritos para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Em segundo lugar, eu queria trabalhar uma outra percepção desse versículo que também é importante, que é o que eu vou chamar de a parte de Deus e a nossa, ou se você preferir, os dois lados da moeda. Quando a gente olha só o versículo 6 de Filipenses 1, o Deus que começou vai terminar, essa frase sozinha, isolada do contexto bíblico, ela poderia sugerir para alguns unilateralidade na ação de Deus, de que ele faz tudo sozinho, do começo ao fim. E eu quero te mostrar que isso não é verdade. Paulo está falando que na parte de Deus, nós podemos ter certeza que da parte dele não haverá interrupção, ele não irá abortar o processo. Mas isso não significa que a gente não tenha a nossa parte. Quando Paulo afirma a Timóteo que Deus é fiel mesmo quando não somos, ele está dizendo que seu caráter permanece imutável, a despeito das nossas falhas. Mas ele não está sugerindo que, com infidelidade da nossa parte, nós possamos desfrutar da fidelidade de Deus que permanece a mesma. Então nós vamos precisar olhar isso com atenção. Em terceiro e último lugar, eu destacar o que é o propósito principal da mensagem. É tentar trabalhar, simplificar a ideia e o conceito do que significa, né, confiar em Deus. Então vamos construir isso em partes. Eu quero começar em 1 Coríntios, no capítulo 10. Eu gostaria de ler primeiro do versículo 1 a 6, e depois eu pedi que você deixe esse texto marcado, aberto, porque daqui a pouco, no meu segundo tópico, nós vamos voltar para esse texto para continuar a leitura onde paramos. Então agora nós vamos do 1 ao 6, e depois nós vamos ler do 7 até o 13. Mas vamos começar do 1 ao 6. O apóstolo Paulo diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Aqui nós temos um ponto importante. Paulo se dirige à igreja de Corinto, cristãos da Grécia, não eram judeus, embora pudesse ter ali, né, alguém de origem judia também convertido, predominantemente o público que compunha a igreja eram gentios convertidos. Mas ele está dizendo: eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais, e agora ele fala dos patriarcas hebreus. Compre pelo link na descrição desse vídeo. E ele agora faz um link com o povo de Deus do Velho Testamento. E ele mostra que nós não podemos, ainda que na Nova Aliança, né, nós não podemos olhar para esse povo da Antiga Aliança como se eles estivessem totalmente desconectados do nosso contexto. E ele começa a apresentar paralelos que na verdade são figuras espirituais. Ele diz que todos eles foram batizados tanto na nuvem, a nuvem que ia diante do povo no êxodo, desde a saída de Israel, do Egito até a entrada de Canaã. A Bíblia diz que durante o dia havia uma coluna de nuvem e à noite ela se transformava numa coluna de fogo. Ele diz que todos eles foram batizados na nuvem e no mar. E aí ele já fala da travessia do Mar Vermelho. Quando você lê o texto do Antigo Testamento, não existe nenhum batismo literal, mas ele toma isso como uma figura. E ele fala que as experiências dos batismos da Nova Aliança, tanto nas águas como no Espírito Santo, foram prefiguradas por esses eventos. Ele diz que eles comeram do mesmo alimento espiritual. Aqui nós temos uma referência ao maná, que embora era comido, recebido como algo materializado, tinha uma procedência espiritual. Jesus, por exemplo, cita em Mateus 4 o texto de Deuteronômio 8, falando daquilo que procede da boca de Deus, e é uma alusão ao maná. Agora, no Novo Testamento, Jesus usa isso como uma figura da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para nós é um alimento espiritual.
E Paulo está dizendo, eles comeram do mesmo alimento espiritual, eles beberam da mesma bebida espiritual. E Paulo diz, porque beberam de uma pedra que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Quando você lê toda a jornada do Êxodo, não existe uma pedra que literalmente os acompanhe. Por 2 vezes a água saiu da rocha. Mas quando você olha o relato bíblico, são pedras que permanecem nos mesmos lugares até os dias de hoje. Mas ele toma isso como uma figura. Tanto que quando ele escreve, alguns capítulos depois, a própria igreja de Corinto, dizendo que a todos nós foi dado beber de um mesmo Espírito, né? Ele está falando agora do aspecto espiritual, simbolizado por aquilo que eles viveram. E ele não apenas mostra que algumas dessas ações de Deus eram paralelos do que nós viveríamos hoje, como também mostra que os seus erros são advertências para que a gente não erre a semelhança daquilo que eles erraram. Para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eles são apresentados como exemplos. Então, eu quero começar, em primeiro lugar, destacando o que eu vou intitular aqui de exemplos a se considerar. Por quê? Porque Deus está tentando, desde os erros do povo da antiga aliança, advertir a mim e a você, para que a gente não siga o mesmo trilho ou o mesmo caminho. E algumas verdades, elas precisam ser devidamente entendidas. Por exemplo, a saída da nação de Israel do Egito é talvez uma das maiores figuras de redenção que você encontra no Velho Testamento. Todos eles estavam debaixo da escravidão de um tirano que era Faraó. Qual era a nossa condição antes da salvação? Também estávamos todos escravos debaixo de um tirano, porém não era um faraó egípcio. Se tratava de Satanás. Colossenses 1 diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Quando que os israelitas saíram do Egito? Na noite em que o cordeiro da Páscoa foi morto. O sangue dele não apenas é derramado, mas é aplicado nas portas, o que fala de uma apropriação de fé pessoal de cada um deles. Paulo escreve a mesma igreja de Corinto e chama Jesus de o nosso Cordeiro Pascal. Em outras palavras, Cristo está para nós, como o Cordeiro da Páscoa estava para eles. Assim como a escravidão foi quebrada com a morte do Cordeiro de Páscoa, nossa escravidão também foi interrompida e quebrada por causa do sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. Quando eles saem do Egito e chegam ao Monte Sinai, Êxodo 19, 5 e 6, nos mostra que Deus fez declarações dizendo que agora eles eram povo de Deus. Não só não eram mais propriedade do faraó, mas agora eram propriedade de Deus. Quando você lê 1 de Pedro 2, capítulo 2, versos 9 e 10, você vai ver Pedro repetindo sobre nós, a igreja, literalmente as mesmas palavras de Êxodo 19, 5 e 6. Quando ele diz, vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, a Bíblia não trata desses assuntos como coisas desconexas. Não, esse povo viveu um outro tempo, uma outra aliança, uma outra realidade. Apesar dessas diferenças, Deus estabelece claros paralelos. E nos últimos meses, algo vem me chamando muito a atenção. Eu tenho o hábito, né, de muitas vezes, quando eu estou me devotando assim, a estudar um assunto, eu não gosto apenas de pesquisar o que historiadores, o que teólogos ao longo da história falaram. Um hábito que eu tenho é pegar a Bíblia e correr de Gênesis a Apocalipse, lendo versículo por versículo da Bíblia, olhando com aquele filtro um único assunto. Normalmente, quando estou escrevendo algum livro, eu faço isso. E, por conta de um material que eu ainda estou escrevendo e preparando, eu estava estudando um determinado assunto. E lá comecei eu, desde o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, que é a autoria atribuída a Moisés. Mas apesar de, normalmente quando eu faço isso, ficar olhando só aquele assunto e ignorar o resto, algo começou a chamar a minha atenção. Foi a recorrência, a repetição dos erros da nação de Israel, de não acreditarem que aquele que começou a boa obra neles, haveria de concluí-la. O tempo todo, mês depois da saída do Egito, eles acreditam que Deus irá abortar o processo, que Deus vai virar as costas para eles, que Deus vai abandoná-los. Isso começou a me chamar a atenção, comecei a perceber que era tão recorrente, né? Eu fui criando minhas anotações, ligando os textos. E acredite, eu vou falar nesse primeiro ponto só de 3 exemplos. E para simplificar isso em 3 exemplos, deu um trabalho que você não faz ideia. Porque a pergunta era, o que é que eu vou escolher aqui? Para não dizer que vai ficar em 3, quando chegar no último terceiro e último ponto da mensagem, vou colocar um 4, que tem a ver mais com aquilo. E, a partir disso, Deus começou a abrir os meus olhos, como se ele dissesse, as Escrituras estão gritando desde a antiga aliança, para que a gente entenda essa verdade. Então, o primeiro exemplo que eu quero dar é logo depois que eles saíram do Egito.
Então acabaram de viver simbólica e alegoricamente a conversão e a redenção. Agora, mal saíram do Egito, a Bíblia diz que Faraó se arrependeu, levanta o seu exército e sai no encalço deles. E aqui nós temos o primeiro erro. Êxodo capítulo 14, eu quero ler do verso 10 ao 14, você pode me acompanhar na leitura ou prestar atenção. O texto diz assim: chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios iam atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer nesse deserto. O que esse povo está pensando? Deus fez tudo o que fez, essa retirada quase apoteótica do Egito, para agora nos abandonar. A Bíblia diz que Deus os tirou com mão forte, com sinais, com prodígios, com milagres, mas eles acham que tudo aquilo foi feito só porque Deus depois queria simplesmente abandoná-los no deserto. Moisés, que conhece o Senhor, protesta. A Bíblia diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. É como se Moisés estivesse dizendo: vocês estão malucos de achar que depois de Deus ter feito tudo que fez, Ele vai abandonar vocês agora. Não, aquele que começou a boa obra há de concluir. Aquele que tirou vocês do Egito vai defender vocês dos meus egípcios que estão vindo atrás de vocês. Moisés está tentando dissuadi-los. E de repente, você como eu ainda pode tentar dar um crédito, um voto de confiança e dizer: bom, eles ainda não conheciam o Senhor. Era a primeira situação em que estavam sendo provados. Mas com certeza, depois dessa experiência, aprenderam. Pior que não. Êxodo capítulo 16, logo depois, a Bíblia diz que ao partirem de Elim, eles começam a reclamar que Deus os tirou do Egito para fazê-los morrer de fome no deserto. É quase como se eles estivessem dizendo assim: não, a gente estava errado quando a gente disse que Deus nos tirou do Egito para que nós morrêssemos pela mão dos egípcios. Ele queria matar nós, era de fome. Por isso que ele salvou a gente dos egípcios. Ele tinha um outro plano pior para nós. Então vamos ler o texto. Êxodo 16, versos 3 e 4. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. A partir desse momento, Deus não só mostra que eles não morreriam de fome, como durante cerca de 40 anos, daqui até entrarem na terra prometida, Deus envia o maná, a provisão do pão diário para eles. E Moisés, obviamente, está tentando comunicar a eles: gente, o Deus que começou vai continuar o que começou. Ele não tem intenção de abandonar vocês, nem de fazer vocês morrer de fome. Aí você pensa: bom, não aprenderam na primeira, mas com certeza aprenderam na segunda. Pior que não. Capítulo seguinte, Êxodo 17, eu vou ler aqui dos versículos 2 até o 7. A Bíblia mostra que eles fizeram o mesmo, repetem a mesma atitude quando eles chegam em Refidim. Se você quiser acompanhar comigo, o texto diz, eu vou ler dos versículos 2 a 7. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha, dela sairá água e o povo beberá. Moisés fez assim na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, que no hebraico significa contenda e murmuração, por causa da discussão dos filhos de Israel,
porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? A Bíblia diz tentar o Senhor, ao cogitar a possibilidade de que Deus havia deixado de estar com eles. Então, qual é o posicionamento deles? O mesmo. Não, a gente estava enganado. Deus não nos tirou para que a gente morresse pela mão dos egípcios. Nem nos tirou para nos matar de fome. A gente estava enganado. Ele queria matar a gente, era de sede. Ou seja, eles vão mudando a roupagem, a maquiagem da coisa, mas a essência do questionamento permanece o mesmo. Então, o que eu e você precisamos compreender, que a Bíblia está dizendo, nós daqui a pouco vamos ler do versículo 7 até o 13, lá de 1 Coríntios 10, como disse, e no verso 11 a Bíblia diz, no 6 nós lemos, essas coisas nos servem de exemplos para não errar como eles erraram. Mas o verso 11 diz que são para nossa advertência. Foram escritas para nosso exemplo, para nós hoje. Ou seja, Deus não queria apenas que a gente soubesse a respeito de algo que faz parte da história e da cronologia de um povo, mas queria nos instruir. Por que essa abundância de exemplos de como erraram? Para que a gente não siga o mesmo trilho. Se há uma certeza que eu e você precisamos carregar, é que aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la. Ele não está brincando conosco, ele não está brincando comigo e contigo. Mas, para que a gente entenda isso corretamente, nós vamos precisar entender, como anunciei antes, a parte de Deus e a nossa. A Bíblia faz uma distinção entre a parte divina e a humana nesse processo de Deus, lidar conosco naquilo que a gente pode chamar do pós-conversão, a continuidade daquilo que ele começou. E para que a gente possa entender isso, eu queria tomar um texto aqui, em específico, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, eu quero ler dos versículos 22 a 24. O apóstolo Paulo diz assim, verso 22, abstenham-se de toda forma de mal. Ponto. Do que é que Paulo está falando? Responsabilidade humana. Quem tem que se abster do mal? Eu, você, cada um de nós, todos nós. O texto não está dizendo que a gente apenas pede que Deus o faça, mas nós temos a responsabilidade de nos abster. Agora, se por um lado eu disse que essa ação não envolve unilateralidade divina, que é Deus sozinho fazendo tudo, por outro lado também não se trata de unilateralidade humana. Não é só o ser humano trabalhando sozinho. No verso seguinte, o 23, Paulo diz assim, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que espírito, alma e corpo, ser integral, seja conservado e irrepreensível, não é apenas eu e você nos abstendo do mal, mas é entender que do outro lado, o Deus da paz também nos santifica. Nem é só Deus santificando sem que o homem se abstenha do mal, nem é apenas o homem se abstendo do mal sem que Deus santifique. Há uma interação. E depois de apresentar o que eu vou chamar dos dois lados da moeda, no verso 24 ele diz, fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. E aqui eu e você precisamos entender algumas coisas. Em primeiro lugar, esse adjetivo em relação a Deus, sendo chamado de fiel, está atrelado a uma intencional tentativa de demonstrar o caráter de Deus. E como Paulo apresenta isso? Ele diz, fiel que vos chama. Apesar de na cabeça da maioria de nós os crentes, a gente relacionar o chamado sempre com o ministério, no Novo Testamento a recorrência da palavra de chamado para falar do convite à salvação é muito maior do que do próprio ministério. Então ele está dizendo, o Deus que chamou vocês, que os tirou lá do Egito, que começou a boa obra é fiel, e ele vai fazer, ele vai continuar fazendo. Fiel que vos chama, o qual também fará. Ou seja, o Deus que começou não tem nenhum projeto de interromper aquilo que começou. Ele vai concluir. Por quê? Por causa de quem ele é. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós pensamos em relação a Deus e a gente tenta desassociar o que ele faz do que ele é. Na Bíblia isso não é possível. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Galardoar ou recompensar não é apenas algo que Deus faz, é algo que ele é uma extensão da sua pessoa, é uma revelação do seu caráter. Quem está entendendo, diga amém. Então a Bíblia está dizendo, Deus é fiel, e ele é fiel não só para chamar, mas para continuar fazendo na vida daqueles que chamou, ponto final. Agora, quando a gente começa a entender que ao apresentar de um lado provisão divina, do outro responsabilidade humana, Deus não está falando de coisas conflitantes, contraditórias, mas que se complementam.
Eu quero que com essa mentalidade a gente volte para o texto de 1 Coríntios 10. A gente terminou a leitura no verso 6. Essas coisas são exemplos para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E agora vamos entender quais eram as coisas más. No 7 ele diz assim: não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Todas essas 4 coisas: não sejam idólatras, não pratiquem imoralidade, não ponham Cristo à prova, não fiquem murmurando, continuam batendo na mesma tecla de responsabilidade humana. O verso 11, que eu já citei antes, diz: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplos e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. E o 12 começa com uma expressão que é um claro elo de ligação entre o raciocínio que está sendo construído e a conclusão a que se chega. Por isso, aquele que está em pé, ou que pensa estar em pé, veja, cuide, como diz outra versão, que não caia. Responsabilidade humana. Mas, de novo, Paulo não vai falar só de responsabilidade humana. Ele vai apresentar junto provisão divina e a definição da fidelidade de Deus, mais uma vez, como é em 1 Tessalonicenses. Olha o verso 13. O verso 13 diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Se por um lado a Bíblia está dizendo que quem está em pé tem que tomar cuidado, responsabilidade humana, por outro, a Bíblia continua apresentando provisão divina. E a Bíblia diz: não sobreveio tentação que não fosse humana. Pelo contrário, a Bíblia, com todas as letras, está dizendo: mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Gente, há algo que nós não podemos ignorar. Eu vejo que na cabeça de muito crente, quando a gente começa a falar do assunto de tentação, ele já imagina a tentação como algo sobrenatural. Não, passou uma coisa infernal, diabólica, maligna dos infernos. Ele está olhando para aquilo sobrenatural, mas a Bíblia está dizendo: não sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, a tentação é humana, ela não é diabólica. Outro dia um falou: não, pastor, mas a Bíblia chama o diabo de tentador. Eu falei: a mesma Bíblia diz em Tiago 1,14, que cada um é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. A tentação é o próprio desejo humano em operação. Aí ele falou: mas por que o diabo é chamado de tentador? Eu falei: porque ele pega o cardápio e põe debaixo do seu nariz para provocar o que está dentro de você. O provocador pode ser externo, mas a provocação que ele usa é um desejo interno. Ou seja, a tentação não é a força espiritual enfiada dentro de você, goela abaixo, que você não consegue impedir e que então te controla. O que é sobrenatural nessa história? E é aí que a gente perde. Gente, sobrenatural não é a tentação. Sobrenatural é o livramento. Paulo diz: Deus proverá livramento. Se tem algo sobrenatural nessa história, não é a tentação, é o livramento. Agora, eu sempre repito que o entendimento errado te leva a uma fé errada, e a fé errada te leva para o lugar ou para o resultado errado. Mas o entendimento correto gera em você uma fé correta, que vai te levar para o lugar ou o resultado correto. Exemplo do entendimento errado com fé errada que te leva para o lugar errado: acreditar que a tentação é sobrenatural e que o livramento é natural. Quem é que vence o pecado desse jeito? Agora, quando eu e você entendemos que a tentação é natural, mas o livramento é que é sobrenatural, a conversa é outra. Aí eu posso exercer responsabilidade humana, mas ciente que existe uma provisão divina. Deus está dizendo: a tentação já não seria maior do que suas forças, mas mesmo que esteja ao seu alcance, Deus está dizendo: eu não vou te deixar sozinho. Por quê? Paulo diz: porque ele é fiel. Não faz sentido ele tirar eu e você do Egito, do mundo e do pecado, para que depois a gente sucumbisse debaixo do mesmo pecado. Não faz o menor sentido ele começar uma coisa que a gente não tem condição de continuar e nem ajuda dele para seguir adiante. Eu lembro da minha adolescência, alguns amigos, companheiros de oração, que foram desistindo da fé. Alguns deles não é porque tinham desviado, é porque eles tinham tanta certeza que ia desviar que desistiram antes. Sério, os caras falaram: velho, vai ser impossível segurar a onda.
Eu vou acabar fazendo bobagem, Deus vai me chutar fora mesmo, então vamos acelerar o processo. Eu dizia para eles, vocês estão malucos? Eu dizia, mesmo que ele me chutar, ele que chute com força, senão eu agarro no pé dele e não largo. Que conversa é essa de desistir porque eu acho que em algum momento não vou aguentar? Agora, muita gente está debaixo de um engano, de não conseguir entender quem é o Deus que serve. Então existe, obviamente, a nossa parte, existe a parte de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito de Deus permanecer fiel mesmo quando nós não somos, ele está falando da imutabilidade de Deus e do seu caráter. Ele não está dizendo que Deus sozinho vai garantir tudo, mas ele está dizendo que se eu e você não fizermos bobagem, o lado de lá não falha nunca. Ele não está nos isentando de responsabilidade, mas ele está dizendo, depende só de você. Se o outro lado não falha, depende só de você. Se você vai contar com a fidelidade de Deus, e a única forma de poder seguir desfrutando ela é permanecendo fiel. Porque nós não podemos ignorar. Paulo diz, Deus não se agradou da maioria desses israelitas, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Eu já vou explorar isso melhor. Mas Hebreus 3,19 diz que eles não puderam entrar no lugar que Deus tinha por causa da incredulidade. Então, ninguém se engane achando que se Deus começou, ele termina e vai fazer tudo sozinho, eu não tenho responsabilidade no processo. A Bíblia está dizendo, ele não falha. E você preste atenção para não falhar como o povo dele falhou. Porque ele também não falhava na velha aliança, mas quando o povo dele falhou na velha aliança, perdeu com isso. Então, se nós não falharmos como eles falharam, e soubermos que Deus não falha, não há razão para que o processo não seja concluído. Então, quando a gente começa a entender esse desenho, eu acredito que fica mais fácil não só ver o quadro todo, mas ir para o lugar aonde eu já estou quase chegando lá, que é trabalhar aqui o que significa confiar em Deus. Paulo falava dessa ação, tanto da parte de Deus como da dele, não só quando ele aplicava isso para a vida dos outros, mas quando falava de si. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele diz, eu combati o bom combate. Eu encerrei a carreira. Eu guardei a fé. Ele não está dizendo, Deus combateu no meu lugar o combate que eu não poderia combater. Ele não diz, Deus encerrou a carreira, ele diz que encerrou fui eu. E ele também termina dizendo, eu guardei a fé. Quem guardou a fé foi Paulo. Aliás, deixa eu usar isso como um gancho para preparar a conversa do meu terceiro e último ponto sobre confiança. Se não existe nenhum risco à nossa fé e ela não precisa ser guardada, do que é que Paulo está se orgulhando? Porque eu vejo muita gente hoje em dia dizendo sua fé é intocável. Eu quero te apresentar muitas declarações bíblicas que contradizem isso. Nós temos uma responsabilidade de permanecer confiando, de guardar a fé. Então, eu gostaria que a gente pudesse levar em conta o que Paulo diz na mesma segunda epístola ao Timóteo, mas no capítulo 1, no verso 12, quando ele diz assim, por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para me guardar aquilo que foi confiado até aquele dia. Se por um lado Paulo dizia, eu luto, eu encerro a carreira, eu guardo a fé. Por outro, ele reconhecia não estar sozinho. Eu sei em quem tenho crido. Meu irmão, eu e você não podemos achar que nós estamos crendo em algo. Nós cremos em alguém, com A maiúsculo. Alguém que está acima de qualquer suspeita. Alguém que é digno de toda a confiança. E diz, eu sei em quem eu tenho crido. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu conheço o caráter de Deus. Eu gosto de uma frase célebre de Tozer, no clássico dele, o livro Conhecimento do Santo, quando ele diz que uma concepção correta sobre Deus é fundamental, não somente para a teologia sistemática, mas para a prática da vida cristã. O que é aquilo que eu e você pensamos a respeito de Deus é essencial. Então, com isso em mente, vamos tentar trabalhar a ideia de confiar em Deus. Por que Paulo disse que tinha que guardar a fé? Porque a fé não é necessária apenas para nos aproximarmos de Deus. A gente sabe que isso é verdade. Hebreus 11,6 diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Só tem aproximação com fé. Nós sabemos que a salvação é pela fé. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas o que eu e você precisamos levar em conta é que a mesma fé que nos aproxima é necessária para que a gente não se afaste. Olha o que Hebreus capítulo 3 diz, eu vou ler do verso 12 ao 14. Se você puder, acompanhe comigo. Hebreus 3, de 12 a 14. E diz, tenham cuidado, irmãos. De novo, responsabilidade humana.
Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Outras traduções mais clássicas dizem um perverso coração de incredulidade. Que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Se a fé é necessária para aproximar, eu quero te dizer que ela também é necessária para permanecer perto, para permanecer próximo, para permanecer junto, ou como diria o bom mineiro, garrado nele, juntinho dele. Ele diz o seguinte: pelo contrário, o que é o contrário de um coração de incredulidade que afasta? É um coração de fé que não deixa afastar. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Gente, a máxima aplicada no Novo Testamento é que o justo viverá da fé. Mas na cabeça de alguns ele só precisa de fé para converter. Usei a fé para entrar, estou garantido, não me preocupo com mais nada. A Bíblia diz, não, a gente tem que guardar firme até o fim a mesma confiança, a mesma fé que foi exercida desde o princípio. Paulo fala de pessoas que naufragaram na fé. Qual é a ideia dele? O camarada entra num navio atracado num porto com o propósito de fazer uma jornada que quando completar vai chegar no outro porto, a pessoa desatraca lá, desembarca lá com segurança. Mas o naufrágio era o quê? A viagem era abortada, não era concluída, as pessoas se perdiam. Se ele está fazendo uma analogia disso em relação à fé, para mim é muito claro que tem gente que se perde em vez de terminar a jornada de fé. Nós precisamos guardar firmes até o fim a mesma confiança que desde o princípio tivemos. Agora, quando você olha para o comportamento de Israel, que é apresentado como uma advertência, eles agiram de forma contrária. Interessante que nós vimos lá os 3 exemplos. Primeiro, eles acham que Deus os tirou do Egito para morrer pela mão dos próprios egípcios no deserto. Depois, não, a gente estava errado. Deus não queria matar a gente pela mão dos egípcios, queria matar a gente de fome. Depois ele diz, não, a gente estava errado, não era nem pelos egípcios nem de fome, era de sede. Agora, tem um outro exemplo que eu quero dar, que é quando eles chegam no limiar da terra prometida. E agora a conversa muda. Deus não nos queria matar pela mão dos egípcios, nem de fome, nem de sede. Ele queria matar a gente, era pela mão dos amorreus. Ele estava esperando a gente chegar na cara do gol, para dar o tombo na gente depois. O livro de Deuteronômio, que significa segunda lei ou repetição da lei, ele apresenta a repetição dos principais mandamentos e o que nós podemos chamar dos highlights, os melhores e piores momentos, mais piores do que melhores, né? No êxodo de Israel, do Egito à terra de Canaã. Logo no capítulo 1, Moisés está falando do momento onde eles chegaram no limiar da terra, mas se recusaram a entrar, porque ficaram com medo de lutar contra os amorreus, os primeiros cananeus que apareceram. E Deuteronômio capítulo 1, eu vou ler do verso 26 ao 32, e diz assim, Moisés dizendo ao povo, porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor. Primeiro erro deles, memorize isso aí, rebeldia. Mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Depois ele diz, ficaram murmurando em suas tendas. Segundo erro, murmuração. Primeiro rebeldia, segundo murmuração. Guarde isso aí que a gente já volta nisso. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram, o Senhor está com ódio de nós. Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Gente, fala sério. Se você tentar avaliar o discurso deles, esses camaradas pareciam acreditar num Deus extremamente bipolar. Moisés está falando do que Deus fez e por que os tirou do Egito, porque o Senhor se afeiçoou a vocês. Ah, ele pode ter amado no início, mas agora está com ódio. Sabe, um dos primeiros atributos divinos que a gente tem que entender quando vai estudar a respeito dos atributos de Deus, é a sua imutabilidade. Malaquias 3,6, eu, Senhor, não mudo. Tiago 1,17, nele não há mudança, nem sombra de variação. Como que o Deus que me amou a ponto de me tirar do Egito do jeito que tirou, agora decidiu ficar com ódio de mim no meio do caminho e me destruir. Nós precisamos entender que aquele que começou vai continuar aquilo que começou. Quem está entendendo, diga amém.
Mas qual era parte do discurso deles? Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins, que eram gigantes. Qual foi a resposta de Moisés? Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou. Como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a esse lugar. E diz: gente, Ele tirou vocês do Egito, e vocês viram como Ele fez isso. Aí achavam que queria matar vocês pela mão dos egípcios, vocês viram que não. Acharam que queria matar de fome, vocês viram que não. De sede, que não. Olha o que Ele fez no Egito, tudo que Ele fez no deserto. Da mesma forma o Deus que fez até agora vai continuar fazendo. Ele não vai mudar, Ele não tem intenção de parar. E de vez em quando eu e você precisamos, como disse Jeremias, trazer à memória o que nos dá esperança. Eu lembro de um dia que eu acordei assim desanimado. O mundo parecia branco e preto em vez de colorido. Deus parecia estar longe, distante, indiferente, mal-humorado. Você já acordou sentindo essas coisas? Eu estava assim meio, como a gente diz lá no Brasil, ruim da cara com Deus. Meio chateado que Ele não estava mudando umas circunstâncias, nem parecendo dar sinal de vida enquanto eu clamava. Eu estava meio desanimado. Mas encontrei um crente que, por falta de adjetivo, às vezes a gente inventa uns. Lá no sul do Brasil a gente chama de aleluiado. É aquele extremamente empolgado. Eu estou assim, o desânimo ambulante, eu encontro o ânimo empolgante. Glória a Deus, pastor, por te ver. Eu estou pensando, hoje não. Pedi tanto a Deus uma oportunidade de te encontrar e conversar com você. Eu só queria passar por ele e ir embora. Pastor, fulano de tal, me disse que ouviu o senhor dar um testemunho de que Deus fez algo assim, assim na sua vida. É verdade, é verdade. Tentando ir embora, ele falou: o senhor podia me dar uma versão com mais detalhes? Eu sem empolgação nenhuma aumentei assim uns 5%. Foi isso. E quem me conhece sabe, minha dificuldade não é dar detalhes, é não dar. Eu gosto de contar histórias. Se tivesse tempo, tudo vinha com muito mais detalhes. Mas eu desanimado, fiz o negócio rapidinho. Falei: não, assim não, pastor. Isso aí está quase na mesma coisa que ele me falou. E detalhe primeiro essa parte. Aí vou eu lá tentando ser educado e um pouco crente. Detalhe, agora essa. E eu vou falando. Eu penso, quando eu terminar ele vai me deixar em paz. Ele, uau, no final. E essa outra história que eu vi, eu penso, outra não, criatura. Seu crédito era uma. Ele disse: é verdade ou é lenda urbana? De vez em quando, eu não sei aqui, mas lá às vezes os caras contam os testemunhos que eu contei, que nunca aconteceu comigo. Acho que a cada conta aumenta um ponto. Falou: isso é verdade ou é lenda urbana? Falei: esse final está um pouco exagerado, mas isso aí é verdade. O senhor pode me dar detalhe nessa? Eu pensei, esse foi o preço para me livrar dele, mas essa. Só que enquanto eu contando a segunda, irmão, algo começou a acontecer dentro de mim. Porque eu comecei a lembrar, depois da primeira, junto com a segunda, as coisas que Deus estava fazendo. Eu sei que quando eu terminei a segunda, Ele não pediu a terceira, eu que me ofereci, quer ouvir outra? Porque algo já estava me empolgando, algo já estava mexendo comigo. Eu comecei a pensar o quê? Deus não é essa bagunça que eu deixei o diabo colocar na minha emoção. Deus é aquilo que nas escrituras, na sua palavra, na história e na história da minha vida, Ele vem demonstrando ser. Sabe, Moisés está dizendo isso. O Deus que os tirou do Egito, que fez tudo o que fez ao longo do deserto, não vai abandonar vocês agora. Mas depois desse discurso, o versículo 32, que a gente não leu ainda, é muito forte. Ele diz: mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. Quando ele diz, nem ainda assim vocês creram, ele mostra que o grande problema não foi, como nós vimos antes, a rebeldia e a murmuração. Rebeldia e murmuração foram apenas o fruto. A raiz era a incredulidade. Eu lembro anos atrás ter ouvido uma frase, meu amigo pastor Marcelo Jamal, ele pregando, falou: muitas pessoas acreditam que o primeiro pecado no Éden foi a desobediência, e os pregadores alimentam isso. Eu estou ouvindo ele, estou pensando, tu está maluco, meu irmão? Todo mundo sabe que foi a desobediência. Deus diz, não coma da árvore, eles comeram da árvore. Desobediência, o que você está inventando? Eu na minha cabeça, como diz meus filhos, pai, você discute com os pregadores. Eu por fora, aquela cara de paisagem, dentro assim, eu estou pensando, perdeu o juízo.
Era só ter esperado ele terminar o raciocínio. Ele disse, você deve estar aí discutindo na sua mente, no seu coração, dizendo que foi a desobediência. Ele diz, o homem só desobedeceu porque duvidou daquele que deu a ordem. Ele diz, desobediência foi o fruto, a raiz foi a incredulidade. Quando o diabo chega e diz, não é bem assim. Ó, Deus, na verdade, está tentando privar vocês de uma coisa que Ele quer só para Ele. Ele foi colocando em xeque no coração do homem o caráter de Deus. Quando o espaço da incredulidade abriu, ele tinha capacidade de conseguir produzir desobediência. Nós precisamos entender o quão importante é a confiança. O quão importante é a fé. O quão importante saber que confiança se baseia no caráter de Deus. Então, dito essas coisas, eu queria tentar simplificar, correndo o risco de simplificar até demais. Que a confiança em Deus deveria nos levar a basicamente duas atitudes que se complementam. A primeira, a convicção de que Ele não nos abandona. Em Hebreus 13:5, citando o Antigo Testamento, a Bíblia diz, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Eu esperava mais empolgação da parte de vocês, vou repetir. Prepara a empolgação aí, vai ativando o modo empolgação. De maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Quando Jesus está para ser assunto aos céus, permaneceu com seus discípulos cerca de 40 dias depois da ressurreição, aparecendo para eles, ensinando, ministrando eles. Ele chama os dois, diz o negócio seguinte, está chegando o momento onde vocês não me verão mais, não com os olhos físicos de vocês. Eu serei levado aos céus. Mas ele diz, deixa eu fazer uma promessa para quando os seus olhos não estiverem me vendo mais. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça chuva, faça sol, dia de eclipse. Ele diz, todos os dias. Isso não pode ser colocado em xeque. O problema é que muitas vezes nossas emoções nos traem, dependendo do que nós estamos passando. Deus me abandonou. Meu querido, as pessoas podem te abandonar, Deus não. Outro dia um pastor reclamou comigo, eu vou desistir do ministério. Falei, por quê? Ele falou, o ministério é ingrato. Falei, coisa nenhuma, as pessoas podem ser, o ministério não. Porque quem te confiou o ministério foi o Senhor. E a Bíblia diz em Hebreus 6:10 que Deus não é injusto para esquecer das nossas obras. E diz, eis que cedo vem e comigo está a minha recompensa para dar a cada um. Deus não é injusto, aquele que nos colocou no ministério não é ingrato. As pessoas podem ser. Agora, se você está fazendo só para as pessoas, você não entendeu quem foi que te chamou. Agora, se você entende quem te chamou e está fazendo para Ele, mesmo que as pessoas sejam ingratas, você diz, daí, o problema é delas. Estou fazendo para o Senhor. Sabe, nós precisamos entender confiança. A confiança se apoia no caráter de Deus. Agora, se eu entendo que Ele não me abandona, Davi diz no Salmo 27:10, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Não importa se é pai e mãe, se é os últimos de quem a gente espera. Ele diz, quem vai falhar está no nível humano, o Senhor está lá. Paulo diz, na minha primeira defesa, escrevendo a Timóteo, ninguém compareceu, todos me abandonaram, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Ele não nos deixa. Sabe, se nós não alimentarmos essa convicção de que Ele nunca nos abandona, a maionese vai desandar, como a gente diz lá. Tem algum equivalente aqui, Luciano? Como é que a gente diz isso? Vai dar ruim. A segunda atitude, que para mim é uma extensão da primeira, é a decisão de não desistir dele. Se Ele não me abandona por nada, por que motivo eu o deveria abandonar? Se Ele não desiste de mim, e eu realmente entendo que esse é o seu caráter fiel, qual o meu motivo para desistir dele? Sabe, perseverança está atrelada à confiança. Em Hebreus 10:35, eu vou ler do 35 ao 39, a Bíblia diz, portanto, não percam a confiança de vocês. Eu honestamente sei que são pessoas bem intencionadas, muitas delas me abençoam e demais, mas eu não entendo gente que tenta defender a impossibilidade de se perder a fé. Paulo diz, eu guardei a fé. Ele fala de gente naufraga na fé. Ele fala de guardar até o fim a mesma confiança. Aqui ele diz, não percam, o autor de Hebreus diz, não percam a confiança de vocês.
Se ela não pudesse ser perdida, Deus estava brincando, fazendo teatro com essas palavras. Confiança tem que ser protegida, a confiança tem que ser guardada. E diz, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Eu não vim aqui hoje te apontar o dedo, não vim jogar pedra em você, não vim te culpar ou condenar de nada, porque desafios todos nós temos, desânimo todos nós vamos enfrentar. Eu só vim te dizer, não perca a confiança, porque é uma grande recompensa. Um dia, quando eu e você tivermos atravessado os portais da glória, eu não sei como vai ser naquele momento, né? Quando nosso Senhor nos olhar nos olhos e dizer, servo bom e fiel, entra no gosto do teu Senhor. Mas eu me dou a liberdade de imaginar. Eu fico tentando imaginar que a hora que eu botar o pé para dentro do portal da glória, passei, não precisa nem 1 metro assim, passei alguns centímetros, eu acho que eu vou olhar para trás com desdém. Eu vou ficar tentando lembrar daqueles momentos difíceis que deu vontade de desistir. E eu vou olhar para eles com desdém e eu vou dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Encontrei uma pessoa outro dia, falei, meu amigo, o que você está fazendo com a sua vida? Minha mulher me traiu, fiquei com raiva. Aí decidi trair ela 20 vezes mais. Falei, ok, e o que é que Deus tem a ver com isso? Ele, como assim? Falei, você tinha uma aliança, não era só com ela, era com Deus. Eu entendi o que ela te fez, o que é que Deus te fez? Para você cuspir na cara dele da forma como você está fazendo. Sabe que eu nem pensei nisso? Como alguém pode ser tão emocional e tão pouco inteligente em questões espirituais? Mas a maioria de nós se deixa envolver por emoções e acaba jogando fora uma recompensa extraordinária. A Bíblia diz, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. E daí ele cita uma porção do texto de Abacuque, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, está falando da vinda de Jesus. Mas o meu justo viverá da fé. Gente, a vida cristã inteira, do começo ao fim, é uma vida de fé. Não é fé só para converter, não é fé só para começar, é fé do começo ao fim. Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, é progressivo, é uma vida contínua de fé. E depois de dizer isso, ele conclui dizendo, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Um dia desse alguém falou, pastor, está muito difícil essa pandemia. Ele diz, o hashtag fica em casa, não me avisaram que era com a sogra. Aí você pensa que o cara deve estar vivendo horrores e me solta uma dessa. Mas outro falou, pastor, eu estou desanimado. Meu desânimo está subindo para as coisas de Deus. Eu falei, não perca a sua confiança. Ela tem uma grande recompensa. Nós não somos dos que retrocedem. Por que Deus falaria dessas coisas se não surgisse diante de mim e de você situações para nos desanimar e querer nos convencer a voltar atrás? Mas Deus está dizendo, não perca a sua confiança. A visão que eu e você precisamos ter de Deus, independente do que aconteça, é que Deus está acima de qualquer suspeita. Jó e sua esposa passaram pelas mesmas dificuldades, cada um reagiu de uma forma. Tem gente que usa o vento contrário, como esses carros de corrida com aerofólio, e ficam colados no chão. Tem gente que usa a mesma resistência do vento, como um avião, com a asa, e esse levanta voo. A questão não é o vento contrário, é como você reage a ele. A mulher de Jó vira para ele e diz, amaldiçoe seu Deus e morre. Ele não está fazendo o que a gente quer, não está dando o que a gente gosta, parece estar indiferente, vamos abandoná-lo. Jó vira para sua mulher e fala o que muito marido já quis falar para a sua. Ele diz, você fala como uma louca. Qual a declaração de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. Ele há de se levantar sobre a terra. Ele está dizendo, sabe o que define Deus? Não é meu momento de dor. O que define Deus não são as perdas, é o seu caráter, é o seu histórico. Ele diz, mulher, muda essa ótica errada. Nosso Redentor ainda vive, Ele vai intervir, Ele vai mudar a nossa circunstância, a nossa situação. Eu e você precisamos entender, vou repetir o que eu falei antes, nós não cremos em algo, nós cremos em alguém. Nossa fé não se deposita numa coisa, mas numa pessoa, e essa pessoa está acima de qualquer suspeita. Para a gente finalizar aqui, que eu senti um olhar um pouco hostil dos sírios. Estou brincando. Quando a nação de Israel
é levado em cativeiro para a Babilônia. Eles estão no auge da apostasia. O negócio estava feio. Ignoraram tantas advertências de Deus, tantas oportunidades. E quando a coisa realmente ficou feia, essa turma chega a uma conclusão. Acabou-se a nossa esperança. É como se eles dissessem, houve algum momento que a gente pudesse arrumar isso. Nossas chances já passaram e acabaram. Agora não dá mais. É nessa hora que Deus levanta Jeremias. Capítulo 29, versículo 11, para dizer, ei, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Deus diz, conversa é essa de agora vocês achar que vocês é que sabem o que é que eu estou pensando. Deus diz, eu é que sei o que eu penso de vocês. São planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda agora, no auge, no clímax da apostasia, se vocês se arrependerem e se voltarem para mim, eu não mudei. Eu estou disposto a restaurar, eu estou disposto a consertar, eu estou disposto a fazer tudo aquilo que eu prometi que faria. E aí você precisamos entender que o único que pode dizer com certeza que sabe o que pensa de nós é Ele. Então, não dá para pensar diferente. O que você devemos é entender o que Ele pensa. Ponto final. Então ficar em pé para parecer que está acabando. Olhe para cá um instante. Eu queria citar um exemplo. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Quando Elias foi levado aos céus, num redemoinho, os filhos dos profetas chegam a Eliseu. Eles dizem assim, deixa a gente enviar um grupo de busca, porque pode ser que Deus tenha jogado o corpo do homem de Deus numa montanha ou num vale. Está lá em 2 Reis, capítulo 2. Ele diz para eles, vocês estão malucos? O Eliseu diz para eles, deixa disso. Não, nós queremos procurar, esquece isso. A Bíblia diz que apertaram tanto com Eliseu que ele diz, vai, ou vão. 50 homens gastam 3 dias de buscas intensas, incessantes, para voltar e dizer, não achamos nada. Eliseu olha para eles, faz o papel da esposa no casamento. Eu não falei? Todo marido sabe que quando ouve a esposa, é uma grande chance, não ouve o conselho da esposa, é uma grande chance e probabilidade dessa história terminar desse jeito. E às vezes a mulher nem fala, ela só olha. Eu já ouvi a voz da Kelly na minha cabeça sem ela abrir a boca. Não falei, não te disse. E quando eu falei para, ela falou, é você que está imaginando. Por que Eliseu está olhando para eles dizendo, eu não vos disse? Vou te dizer a minha leitura. Ele está dizendo, vocês estão malucos de achar que Deus tiraria seu servo de uma forma apoteótica dessa, para descartar o cara no meio do caminho, como a gente faz com plástico descartável depois que bebe água e joga fora. Estava doido para jogar a garrafa e tinha que achar um jeito, mas pode pegar, Cid, pode pegar que é reciclável. Deus não nos trata dessa forma. Ele está dizendo, vocês têm que estar muito maluco para achar que Deus ia levar o seu homem, o seu servo de uma forma dessa e jogar o homem de Deus no meio do caminho. Eu creio que o que Deus queria é que a gente não apenas soubesse a certeza de Paulo, mas que ela se transformasse na nossa certeza. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Se o diabo quiser abrir uma discussão, eu não fujo não. Um dia desse eu falei, deixa eu te falar de outra certeza que não é só do Paulo. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Estou certo, eu sei em quem tenho crido, Ele está acima de qualquer suspeita.
Não abandone a sua confiança. Eu queria estar aqui te dizendo que já que as coisas estão parecendo voltar ao normal, que tudo volte depressa, nós não temos nenhuma garantia. Não temos nenhuma garantia daquilo que é circunstancial, mas temos garantia de algo. Aquele que começou vai terminar. Então Deus está dizendo, já que eu vou cumprir minha parte, cumpra você a sua. O texto que nós lemos de Hebreus, sobre não ter um coração perverso que nos afaste dele. A gente leu o verso 12, 13 e o 14, falamos todo o contexto. É para falar da nação de Israel, que não entrou no lugar que Deus queria que entrasse. Ele conclui no final do capítulo 3, no verso 19. Vemos que não puderam entrar pela incredulidade, pela falta de fé. Ninguém se engane. Nossa infidelidade, embora não mude a fidelidade de Deus, nos desconecta da capacidade de desfrutá-la. Mas se permanecemos fiéis, e Ele nunca deixará de permanecer, nada vai nos atrapalhar. E a parte boa é que até para permanecer fiel, a gente não precisa nem só do nosso esforço. Tem provisão, tem recurso do céu, tem graça, tem auxílio do Espírito Santo. Resumindo, a gente tem que ser muito cabeça dura para ficar prostrado no deserto, como os israelitas ficaram. Mas que cada um de nós tome a decisão de não ser nem cabeça nem coração duro. Feche seus olhos. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível comunicar aquilo que o Senhor me orientou, mas estou bem ciente da nossa limitação, tanto para comunicar como para receber a Tua palavra. Por isso eu clamo uma vez mais, vivifica a Tua palavra. Desperta o coração dos meus irmãos e irmãs. Vivifica, renova a medida de fé que o Senhor tem distribuído a cada um. Eu oro que tudo aquilo que tem tentado trazer desânimo e abatimento seja levado, carregado pelo sopro do Teu Espírito, o Espírito da fé. Que haja uma mudança de mente, de atitude, de pensamento e de coração. Que a Tua palavra inflame e desperte a fé no novo nível. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu me levanto contra esse espírito de apatia, de abatimento e de desânimo. E eu te resisto em nome de Jesus. Pai, que a Tua palavra vivificada no coração dos meus irmãos e irmãs gere fé. Que haja uma confiança renovada. E que a certeza que Paulo carregava seja de cada um de nós. De que o Senhor, o Deus que está acima de qualquer suspeita, que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós clamamos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Clique e veja mais vídeos como esse.